mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, para compartilhar a sua trajetória profissional, o nosso coordenador do curso de Direito está aqui conosco, é o professor Dr. Newton Pilau. Ele é gaúcho e veio compartilhar um pouquinho das suas superações, dos seus desafios, da sua paixão pelo direito. Professor Newton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra estar aqui, Larissa. Agradeço o convite, estou à disposição. Pessoal, eu sou formada em Direito também e eu adoro conversar com pessoas da área jurídica. É impressionante, né? Como o direito ele acaba te dando uma visão maravilhosa do mundo, do Brasil, enfim, de uma forma geral. Eu acho que as pessoas às vezes têm dúvida em que faculdade fazer. Tendo dúvida, faça direito que não vai ter erro. É isso, professor? Sem dúvidas, e eu pactuo dessa ideia de forma mais abrangente. O direito é aquele que deixa as pessoas felizes, porque ele é um instrumento para que você possa alcançar os seus desejos fundado numa regra, numa norma que possibilite, que amplie, que capacite. Então, a ideia que se tem é que quando você escolhe a profissão vinculada ao direito, você tem essa possibilidade de expansão. Então, você pode atuar para que cada ser seja um empreendedor, seja um desbravador, seja alguém que vá conquistar algo. E aí, pela existência da norma e do direito, que nós temos essa proposta de vincular sempre o direito às pessoas felizes. A ideia é aquela que as pessoas têm ao direito vai tornar a pessoa mais fechada ou vai torná-la reclusa. Na verdade, é o contrário. O direito é o que liberta, o direito é o que possibilita, é o que amplia as possibilidades. Doutor, e você sempre quis fazer a faculdade de Direito? Quando que despertou esse gosto, essa paixão pela área? O gosto e a paixão pelo direito ele foi despertado justamente no encontro da nova Constituição. Iniciando ali o curso com a transformação do Estado, ou com a possibilidade e a promessa de transformação do Estado, pelo caminho republicano, pelo caminho democrático. Ali o sangue ferve e disso nasce o desejo de entregar a vida para o direito. Então, é uma construção histórica, uma construção interessantíssima, onde você participou, tive a oportunidade de participar do movimento social, de movimento político partidário, que você descobre que efetivamente vale a pena transformar a sociedade e participar dessa luta social, dessa vontade da sociedade como um todo em revelar uma possibilidade de Estado presente. Então, esse foi o ponto inicial para me vincular aos vínculos efetivos do que poderia ser o direito ou auxiliar na construção dessa sociedade do qual eu participo. Você se formou no Rio Grande do Sul, isso? E você era radialista? Sim, sim. Como é que foi essa transição? Foi interessante porque, como a minha família tem propriedade de emissoras de rádio, nós atuávamos fazendo de tudo dentro de uma emissora de rádio. A ruptura se deu em função de que você quer progredir de outra forma, auxiliar de outra forma e o contexto social já está impregnado dentro do teu sangue. Então, o direito é o caminho mais adequado. Então, essa ruptura eu acabei fazendo a faculdade de Direito na minha cidade mesmo, Cruz Alta. Depois fui para Porto Alegre fazer a Escola Superior do Ministério Público. Fiz também uma especialização na Unicinos em Direito Político, ou seja, uma caminhada longa. Depois fui a Santa Cruz do Sul fazer o mestrado em Direito, já comecei a dar aula na universidade em Cruz Alta. E depois o rompimento com aquela região para decidir, né? Não, eu vou ampliar um pouco mais. Saí do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Fiz a escolha de Balneário Camboriú e felizmente fui aceito aqui na Univale, que é a instituição do qual eu valorizo muito. Tenho a percepção que estar na Univale é a realização de um sonho. Então, se você quer conversar com alguém que está feliz e realizado por estar em algum lugar, está falando com a pessoa certa, que é um sonho e uma realização estar na Univale. Você se realiza hoje mais como docente, professor ou como coordenador do curso? A docência sempre ela é a realização plena. E como temos que nos colocar sempre à disposição da gestão, é claro que trabalhamos com bastante empenho, vontade e dedicação também na gestão. Elas se conciliam, se mesclam e não são mais dissociadas. Qualquer atividade que tu faz na docência, tu lembra da tua atividade de gestor
e tu procura conciliar e labutar todos os dias pensando nas duas situações. Uma é auxiliar da outra, eu penso. E quais são as dificuldades hoje em dia que você vê como docente, né? Porque professor, querendo ou não, ele tem um grande concorrente, que é o nosso celular, o WhatsApp. Como é que você administra isso para chamar sempre a atenção do aluno, para que ele fique ligado em sala de aula? Qual que você acha que é o desafio do professor? O grande desafio do professor é ele estar conectado. O professor tem que inovar. Ele tem que ter a habilidade de transformar a sala de aula. Então, não existe aquela história de dizer eu tenho uma turma melhor ou não. Todas as turmas são as mesmas, você que faz o papel de professor e você faz o chamamento. Então, eu não vejo dificuldade nesse sentido, já vejo variantes possíveis, onde você, estando com o professor bem preparado, a sua aula será agradável. O empenho do acadêmico será também revelado. E é uma conciliação que existe, estar em sala de aula é o primeiro momento para conciliar e o segundo momento é para conseguir efetivamente ensinar ou trocar conhecimento, penso assim. Professor, você fez o doutorado também em Alicante, teve o doutorado sanduíche que a gente chama. Como é que funciona isso? Para o pessoal saber. Eu acho uma experiência maravilhosa, a Univale proporciona que você fica um tempo em Alicante, na Espanha. Isso? Sim. Explica um pouquinho para a gente. Eu ingressei no doutorado aqui da Univale. E aí, no curso do doutorado, tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Espanha, em Alicante. Então, você se inscreve, é uma bolsa CAPES, do qual você fica 4 meses fora do país. E aí eu poderia ter ido, no meu caso, para Alicante ou para Perugia, na Itália. Eu preferi Alicante em função do clima e também da época, para poder conciliar também as atividades. Então, é um período que você vai para a Espanha, por exemplo, como eu fui, e lá me dediquei aos estudos, exclusivamente aos estudos. Então, tu sai do Brasil e tu vai para um outro país, tu fica com a agenda livre, você decide se quer aproveitar de forma plena ou não. E foi o que eu fiz. Eu consegui lá fazer as leituras necessárias para, no retorno, poder tranquilamente escrever a tese e fazer a defesa do doutorado aqui no Brasil. Sendo que a Univale ainda tem a possibilidade, eu não usufruí disso, não optei por isso, também das pessoas terem a dupla titulação. Poderia ter a titulação de doutor aqui e a titulação de doutor na Espanha. Em função da necessidade que eu tinha e da pressa também de encerrar a atividade da tese, eu optei por ficar somente com a titulação no Brasil. Mas vários colegas meus fizeram a opção certa, que é ter a dupla titulação, tendo o título de doutor na Espanha e aqui no Brasil. E com relação ao pós-doutorado, o que é um pós-doutorado? Eu estou fazendo um estágio, na verdade, um estágio orientado por um professor doutor, que te acolhe na universidade dele, e lá você vai fazer estudos, de preferência vinculado à tua tese realizada e também com as questões locais, para ter um diálogo e um caminho de mão dupla, onde você recolhe conhecimento daquele orientador e você faz uma ligação também passando o teu conhecimento, resultando na publicação de artigos ou livro. Então, isso é uma questão bem interessante a ser usufruída por todos, que termina o doutorado, aí sim tem um estágio pós-doutoral. Também usufruo de bolsa para esse estágio pós-doutoral, que é bem importante, que é a CAPES que avalia, do qual eu me insiro hoje fazendo na URI, que é a Universidade Regional Integrada, da região das Missões, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Panambi, eu conheço. Isso. E a orientação pelo professor doutor lá, João Martins Bertazzo. Olha, você publicou um livro, Teoria Constitucional Moderna Contemporânea e a Positivação dos Direitos Humanos nas Constituições Brasileiras. Que bacana, doutor. E é meu, depois eu quero um autógrafo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa obra. Essa obra ela é fruto da minha dissertação de mestrado. E eu fiz, na verdade, um estudo de todas as gerações de direitos humanos, acompanhando cada Constituição brasileira. E faz revelações importantes do direito, construídas fruto dessa análise que eu fiz comparativa dos direitos humanos. Então, nós verificamos que o Estado brasileiro ele se acostumou a fazer atrocidades com o ser humano. Ele se acostumou a desrespeitar o ser humano. Ele criou como um costume basilar
a não inserção do direito humano como característica do Estado. E por isso tu vê a situação atual hoje, tu compreende que já é fruto da história de desrespeito, mas não é de desrespeito da sociedade pelo Estado, é de desrespeito das pessoas que estão no Estado pela sociedade. E isso tudo eu revelo nesse livro, nesse quadro comparativo que se fez, tendo situações absurdas que ocorreram na história brasileira, como, por exemplo, na Constituição de 37, onde se dizia textualmente na Constituição que a greve é um recurso nocivo aos interesses da nação, é algo antissocial. Isso tudo acontece na história das Constituições brasileiras. O mandado de segurança, criado em 34, em 37, ele é retirado do texto constitucional. O princípio da legalidade, onde as pessoas dizem assim, olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse princípio também é retirado da Constituição de 37. Então, as atrocidades que vêm acompanhando a história brasileira, elas revelam o que nós estamos passando hoje. E há possibilidade de transformação. Que nós temos a certeza de que o republicanismo permanece, a democracia permanece. A solução a ser dada no quadro atual brasileiro passa pela República, não passa por extremos. Então, o acerto brasileiro terá que ocorrer uma hora ou outra, e essa próxima eleição é um ponto de partida disso, para que esse acerto da sociedade ocorra, para que as coisas comecem a se vincular efetivamente daqui para frente para a sociedade e não para o exercício do poder. Nós temos um Estado hoje que está cuidando da própria estrutura do Estado, não pactuamos com isso. Nós queremos um Estado que ele se vincule às demandas sociais, se demanda a sua tarefa constitucional. Nós estamos com 30 anos passados da Constituição e algumas pessoas dizem assim, pô, mas isso é uma promessa. Não, não é mais promessa. Isso já é algo não cumprido. Exatamente. Então nós temos que chamar ao cumprimento e pensar na sociedade. Eu não estou mais preocupado com aqueles que estão usufruindo do poder em benefício pessoal. O chamamento que a gente faz hoje é para que aquelas pessoas que estão no poder, elas compreendam que esses 30 anos de Constituição já são suficientes para poder fazer a alteração e, novamente, o Estado se dirigir à sociedade de forma digna, porque é o que não vem fazendo hoje. Doutor, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Dr. Newton, nós entramos, acho que, num assunto extremamente importante, porque se percebe muitas vezes uma diferença muito grande da legislação com a sociedade, né? Uma dificuldade muito grande de se cumprir a legislação. Como que você vê o desafio do legislador hoje em dia? Eu vejo como algo importante. Se eu analisar a Constituição da República Federativa do Brasil, eu encontro possibilidades de efetivação de direitos. Então, eu vejo que, com o passar do tempo, o legislador já está seguro na produção da norma jurídica. Já se compreende hoje que nós estamos num federalismo assimétrico e podemos, sim, pela norma jurídica, realizar e efetivar direitos. Então, essa é a grande construção que nós temos feito ao longo da história recente, possibilitando que demandas novas sejam atendidas de forma plena. Nós podemos dizer que, a exemplo do direito à saúde, já há uma consolidação das regras que nos primam com a qualidade necessária à saúde, pela norma determinada, já compreendendo que quem tem direito à saúde no Brasil é aquele que não tem condição de pagar e aquele que efetivamente necessita do medicamento. Então, isso a norma já tem a interpretação desta forma. A educação como um compromisso inafastável do Estado. E assim tantas outras questões que já estão legisladas e que nós devemos sempre ficar atentos para o cumprimento, como, por exemplo, o direito do idoso, o direito da criança, o direito do adolescente, o direito do consumidor, que são questões que estão muito bem construídas e que nós precisamos, na verdade, ficar de olhos bem abertos, fiscalizando essas ações por parte dos poderes constituídos. O Executivo tem que dar guarida a isso. Então, a preocupação que se tem é que efetivamente ocorra a fiscalização e a atuação no cumprimento da norma, que nós temos já normas bem construídas para a efetivação
na esfera dos direitos humanos, por exemplo. Você me falou que é advogado na área de direito público. Sim. Quais são as principais demandas que você atende? Eu tive uma experiência numa procuradoria jurídica do município de Camboriú, eu fui procurador do município de 2005 a 2007, e ali eu sempre gostei da questão vinculada ao direito administrativo, que é o que na advocacia eu tenho interesse em fazer, o direito público. Então são demandas próprias que envolvem hoje o direito ambiental, me preocupa muito a questão ambiental, o direito vinculado também a essas questões de consórcios que são formados nas regiões e também as demandas próprias da atuação do administrador público. Penso que cada vez mais a atuação do administrador público deve se voltar às questões da legalidade e da ética e também do compromisso com o voto. Então, nessa seara que eu procuro atuar dentro da advocacia, juntamente a entes políticos que pactuem e busquem efetivamente atender os seus preceitos normativos de cumprimento do seu mandato. Então, isso é o que me interessa no trabalho da advocacia. Hoje, atualmente, no período que nós vivemos, principalmente político, você vê profissionais da área de jurídica, né, o próprio juiz Sérgio Moro, a importância que ele tem diante da sociedade, devolver a esperança para o povo brasileiro, enfim, todas questões políticas, né, que alguns são contra, outros a favor. Não estamos aqui discutindo isso. Mas como que você vê a importância do profissional da área do direito para a sociedade? Bem, essa questão ela é delicada, mas ela é esclarecedora. Nós precisamos que aqueles que cometem deslizes, eles sejam sim punidos. A discussão de falar de Sérgio Moro, ela me é interessante no aspecto de dizer que se de um lado ele pune um, também tem que punir os demais. Se de um lado dá satisfação aos crimes praticados por alguns, também queremos os demais. Da mesma forma que essa seara perpassa também o Supremo Tribunal Federal na mesma intenção. Nós precisamos de um Supremo que efetivamente compreenda de que a necessidade social exige que não se busque a punibilidade por si só, mas se busca diante de atos praticados e de formas que efetivamente tornar o nosso Estado refém daqueles que usam da política para exercitar diariamente a corrupção. E todos os dias continuam com isso. Então nós pactuamos, sim, pela utilização da Constituição e também do processo para efetivamente aqueles que têm que pagar as suas demandas mal feitas, que isso seja possível através de uma sentença judicial. E quais são os seus planos para o futuro? Voltando um pouco ao professor, coordenador, Dr. Newton. O melhor plano para o futuro de um professor é continuar sendo professor. Verdade. Esse é o plano ideal. Você não se afasta também da advocacia. E a questão de estar na gestão é questão temporária, do qual você fica imensamente grato pela confiança dos teus diretores, de reitoria, de acreditar no teu nome, e espero que nesse período temporal possa continuar a fazer um bom trabalho. Então, os meus planos, eles são já realizados, como eu te disse. Um grande sonho era poder estar numa cidade como Balneário Camboriú, trabalhando numa instituição tão fantástica quanto a Univale. Por si só, eu já tenho um sonho realizado. Então, perspectiva de futuro é, sim, estar em sala de aula. Essa é a melhor perspectiva de futuro. E advogando um pouco. Você escolhe professores, né, para os cursos. Sim. O que você vê numa pessoa que você fala, nossa, essa pessoa deve ser um bom professor? O que você acredita que a pessoa tem que ter? O primeiro passo é que a pessoa goste da vida. E o segundo ponto é que ele tenha a tolerância como premissa número 1 do seu trabalho. Que ele consiga identificar, respeitar e reconhecer o outro como sujeito de direitos. Aí nós temos o andar de um bom professor. Teve algum momento de desafio, superação na sua vida? A maior superação é vinculada à parte acadêmica, de definição de pesquisa de doutorado. Essa é a maior dificuldade que tu tem, porque você quer expandir tanto quando na verdade você tem uma tese a ser apresentada. E como eu trabalhei a questão do direito social à primeira infância, em função da criança, eu queria ampliar muito.
E no fim eu tive que sim me reduzir para efetivamente poder fazer uma tese, porque não adianta eu fazer recortes. Então aquele foi o maior desafio de superação, de enfrentamento, para poder compreender e tu poder justificar a realização de um doutorado onde tu tem a certeza da necessidade de defender e de efetivar política pública para a defesa desse direito social tão importante que é da primeira infância. Que o que eu digo é a criança ao nascer ela ter direito a estar no ambiente educacional desde o nascimento. Essa é a luta que eu travo e sempre travei para que ao nascer a criança seja amparada. Como que você vê o Brasil nesse contexto? Eu vejo uma construção muito lenta. Eu ouço falar em filas para creche, eu não aceito filas para creche. Eu vejo falar em pais que não têm o direito de trabalhar enquanto o Estado assista seus filhos logo ao nascimento ou em seguida ao nascimento. Então eu tenho uma insatisfação forte com relação a isso e a luta que eu faço na defesa dos direitos sociais, principalmente esse, é nesse sentido. Eu não vejo como possa ter uma criança que não tenha condição de pagar uma creche, logicamente, que ela não tenha uma vaga em creche. Não vejo como que um administrador público possa fazer algum trabalho em algum município onde tem uma fila para creche, onde há um desrespeito a essa premissa fundamental constitucional de que a criança ao nascer ela tem o direito social à educação assegurado, garantido. É uma obrigatoriedade. E eu vejo as coisas andarem de forma muito lenta. Eu olho o orçamento público às vezes e me surpreendo, porque eu gosto muito do orçamento, de verificar. Me surpreendo porque ali não tem as verbas necessárias para dar guarida e manutenção das creches, isso por todo o país. Isso te frustra? Frustra imensamente, mas eu não desisto do meu trabalho, que é bater de frente, lutar e dizer para a sociedade, sim, você tem direito ao direito social, que é a primeira infância, que é a creche. Professor, o nosso programa ele visa principalmente que o nosso telespectador se inspire, né, através dos nossos entrevistados para ir atrás dos seus objetivos profissionais, pessoais. É uma dica para o nosso telespectador para que ele possa realizar os seus sonhos. O que você diria? Eu diria para ele que o caminho pode ser vasto, mas que se ele trilhar pelo direito ele vai ter uma vida digna e vai ser contemplado por diversas realizações. Essa cultura que nós temos de que o negativo está acima de qualquer outra coisa, ela é rompida pelo direito. O direito te amplia tanto, te expande tanto, que o caminho da felicidade ele é construído. Não tenha dúvida que o chamamento para o direito ele é perfeito nesse sentido. É uma das profissões mais destacadas. Com certeza. E eu tenho uma boa notícia para ti. Nós vamos iniciar um quadro novo no programa Histórias e Conquistas, que se chama Perfil. É um jogo rápido, de algumas perguntas. Pode ser? Claro. Idade? 51 anos. Família? É tudo. Trabalho? Eu adoro trabalhar, em excesso até. Religião? Católico. Fracasso? Fracasso? Eu vejo que são caminhos, não são citados. Sucesso? É consequência da tua atividade. Sucesso é diário. Tu tem que todos os dias lutar muito para que tu tenha um resultado positivo. Eu faço o equilíbrio do bem e o mal todos os dias. No final do dia você tem que estar com o bem. Isso é um sucesso. Ídolo? Ídolo... Aí eu sou obrigado a confessar que meu ídolo, sem sombra de dúvida, só poderia ser Martin Luther King. Política? Um instrumento de efetivação de direitos, não de roubar direitos. Topa tudo por dinheiro? Não. Brasil? Um sonho a ser conquistado pela sociedade, não por quem está no poder. Pior defeito? Cumprir horários. Maior... Se diz que quem cumpre horário é solitário, é verdade. Sempre chego no horário e tu chega sozinho, né? As pessoas que atrasam. Então esse é um defeito, não é uma qualidade. Achei que fosse qualidade até que me explicaram isso. Mas você é pontual? Eu sou pontual. Eu sou extremamente pontual e eu concordo contigo, acaba sendo um defeito. Nós somos solitários. É verdade. Maior qualidade? Persistência. Medo? Não tenho.
sonho? Sonho poder ver os filhos crescerem e bem. Professor, temos que encerrar o nosso programa. Adorei a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Depois eu quero um autógrafo do livro. Sim. Muito obrigada. Aqui, ó, fica a dica. Tem na biblioteca da Univale, né? Tem. Ah, então tá. E é isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês aqui. Quero fazer também um agradecimento bem especial para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, fiquem com Deus e até semana que vem.